paz do Senhor, que bom nós estarmos aqui mais nesta aula, nesta semana, neste vídeo da nossa Escola Bíblica Dominical. Quero te cumprimentar com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e dizer que é muito bom ter você aqui no meu canal. E você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. E neste trimestre nós estamos falando acerca de um assunto vital para a nossa caminhada espiritual. E exatamente nessa segunda aula nós vamos falar sobre ideologia de gênero. A igreja ela precisa ser alertada, os novos crentes eles precisam ser alertados a este respeito. Então, a lição de número 2 nós vamos falar sobre ética cristã e a ideologia de gênero. Nós falamos no vídeo passado sobre os fundamentos da ética cristã, em que estão baseados a nossa fé, o suporte da nossa caminhada e que a palavra de Deus, ela é bússola, ela é regra de fé para as nossas vidas. E é um assunto bastante polêmico e que demonstra a dureza do coração dos homens e das mulheres e revela a apostasia das verdades bíblicas, apostasia à palavra de Deus. Ele é um assunto antigo, o tema pode ser atual, mas ele é um assunto antigo porque desde que o pecado entrou no mundo, desde lá do Éden e agora na pós-modernidade, ele está de roupagem nova. O pecado ele é o mesmo, desde o Éden até a atualidade. Ele só vai mudando a sua roupagem, ele só vai mudando o seu nome, ele só vai intensificando e abrangendo várias áreas das nossas vidas. Ideologia é na filosofia proposta pelo filósofo francês Destutt de Tracy, lá no século XVII, que atribui a origem das ideias humanas às perspectivas sensoriais do mundo. E é isso que quer dizer ideologia de gênero. É isso que está baseada a ideologia de gênero. Então, o que é ideologia de gênero? Olha, dentro da nossa lição tem o conceito de ideologia de gênero que deve ser falado dentro da sala de aula. Por que deste nome? Por que ideologia de gênero? Quem são os seus fundadores? Ela é uma expressão usada pelos críticos da ideia de que os gêneros são, na realidade, construções sociais. Isto é, ninguém nasce homem ou nasce mulher. Isso é definido ao longo do tempo, que o ser humano pode decidir ser o que ele quiser, independente de quais sejam os seus órgãos genitais. Homem e mulher, na ideologia de gênero, não define pelos órgãos genitais que a pessoa nasce, biologicamente falando. E que os nossos órgãos sexuais, eles não ditam, na verdade, o que somos. A ideia deles é que os seres humanos nascem iguais, sendo a definição de masculino e feminino um produto do meio histórico social e desenvolvido pela sociedade. Então, a criança nasce, para os adeptos dessa ideologia, a criança nasce, os seus órgãos genitais não definem realmente o que ela é, e de acordo com o ambiente cultural que ela vive, da forma que ela vai sendo ensinada,
ela vai definindo o que ela quer ser. Se ela é homem ou se ela é mulher, independente dos seus órgãos genitais. Esta é a ideia da ideologia de gênero. Então, ela é resultado do produto do meio cultural que ela vive, da sociedade que ela vive. Para os defensores desta ideologia, eles identificam gênero como a projeção de tudo aquilo o que a sociedade e a cultura esperam que sejam típico do comportamento masculino e feminino. E neste comportamento não precisam estar obrigatoriamente ligados ao sexo atribuído. Então, um homem, uma criança do sexo masculino, ela pode ter um comportamento feminino, isso não vai interferir, e uma criança do sexo feminino, ela pode ter comportamento masculino e que isso não vai interferir, porque na verdade ela é um produto do meio em que ela vive e ela tem o poder, entre aspas, de decidir o que ela quer ser dentro dessa cultura, deste meio cultural em que ela vive. Outra confusão comum é entre ideologia de gênero e orientação sexual. Às vezes, nós não discernimos bem quando eles querem falar de ideologia de gênero e quando eles estão falando de orientação sexual. Sendo que a orientação sexual se refere à preferência sexual que determinada pessoa possui, que o indivíduo possui. E essa orientação sexual, ela é dividida. Ela pode ser dividida em assexual. O que quer dizer assexual? É a falta de atração sexual a qualquer pessoa. E este desejo ele pode ser pequeno ou inexistente, interesse nas atividades sexuais humanas. Então, quando diz que a pessoa é assexual, ela não tem atração sexual por qualquer pessoa ou por qualquer sexo. E essa atração pode ser pequena ou ela pode ser inexistente. A assexualidade, ela difere da abstinência sexual e do celibato. Não tem nada a ver. Pois estas, a abstinência sexual e o celibato, elas são comportamentais e geralmente são motivados por fatores como crenças pessoais ou religiosas. É uma opção que a pessoa faz. Ela refere-se à característica, condição ou qualidade de um ser humano. Nós estamos falando de homossexual, quando a pessoa tem a orientação sexual pelo homossexualismo. Então, quando é que uma pessoa ela é homossexual? É uma característica, ou condição, ou qualidade de um ser humano ou não, que sente atração física, estética e ou emocional por outro ser do mesmo sexo ou gênero. Então, o homossexual, o homem, tem preferências sexuais por homens e a mulher tem preferências sexuais por mulheres, pelo mesmo sexo. E também tem a orientação sexual bissexual. O bissexual, ele sente atração tanto pelo sexo oposto como pelo mesmo sexo. Por ambos os sexos, o bissexual, ele sente atração. Há quem diga
né, estudiosos, que diz que esta pessoa, ela não sente atração pelo sexo, mas por pessoas. E também tem o pansexual, que é caracterizada pela atração sexual ou amorosa entre pessoas, independentemente do sexo ou da identidade de gênero. Mas não é sobre orientação sexual que nós vamos falar. É só para dar uma pincelada na diferença que às vezes as pessoas confundem ideologia de gênero com orientação sexual. Assim, a ideologia de gênero seria a abrangência destas ideias, colocando o gênero como algo ilimitado e não limitado ao que você nasce. No Brasil, este conceito, né, de ideologia de gênero, ele se intensificou, ele já existia, mas ele se intensificou com a estrutura do Plano Nacional de Educação, a PNE, em 2014. Neste caso, a proposta do MEC, que é o Ministério da Educação, era incluir temas relacionados com a identidade de gênero e sexualidade nos planos de educação. E essa ideia, isso nasceu no inferno. Se o diabo tivesse coração, nós poderíamos dizer que isso nasceu no coração dele. A intenção era fazer uma lavagem cerebral na cabeça das nossas pequenas crianças para que elas abraçassem essas ideias. E ele encontrou uma forma, diz os críticos desta doutrina, de doutrinação das crianças, de fazer realmente uma lavagem cerebral na cabeça de nossas crianças nas escolas. E é exatamente quando o caráter destas crianças está sendo formado, na idade mais tenra dela, quando ela está absorvendo tudo que está à sua volta, as ideias, o comportamento cultural. E a intenção deles é justamente essa, doutrinar as nossas crianças. O objetivo é desconstruir o conceito de família para destruir a célula principal da sociedade, que é a família, para extinguir a primeira instituição criada por Deus. Para eles, Deus não existe. E tudo é relativo, e tudo é condicional. A ideia velada por eles é que diminua o preconceito, entre aspas, Mas nós sabemos que os ideais por trás desta doutrina é realmente destruir a família. E então eles dizem que isso foi colocado para que diminua o preconceito entre as pessoas e promova uma futura sociedade com igualdade de pessoas. Mas graças a Deus, a nossa nação reagiu, as pessoas reagiram, os pais reagiram e eles foram às escolas, foram aos parlamentos, foram às ruas e disseram não à ideologia de gênero. A igreja se posicionou dizendo não à ideologia de gênero. A nossa bancada evangélica, bancada cristã nos parlamentos, ela também se posicionou e disse não à ideologia de gênero. E nós também devemos nos posicionar e dizer não à ideologia de gênero. As crianças, as nossas crianças, elas são o alvo do inimigo de nossas almas. Elas são o futuro da nossa nação. Elas são o futuro cristão desta nação.
e elas são o alvo, elas são o objetivo. E nós devemos orar por nossas crianças. Elas têm pagado um preço muito caro por causa do pecado no mundo. E nós estamos vendo as crianças sofrerem as maiores violências em consequência do pecado, da prostituição, da promiscuidade, e as nossas crianças têm pagado este preço. E cabe a cada um de nós ensinar e orar pelas nossas crianças do Brasil e do mundo inteiro. E por esses dias nós assistimos, pelos noticiários, e muitas pessoas foram nas portas destes museus e reivindicaram e disseram não, exposições chamadas de artes, onde as nossas crianças foram expostas a todos os tipos de orgias em nome da arte. Nós prestamos atenção que o alvo são as nossas crianças. E isso tudo, com essas doutrinas, com essas ideias diabólicas, com a ideologia de gênero, eles querem dar vazão à pedofilia, veladamente. Eles querem descriminalizar a pedofilia. Eles querem descriminalizar, fazer com que a pedofilia não seja mais crime no Brasil. Então, se nós observarmos, o alvo do inimigo de nossas almas são as nossas crianças. Muitos escritores, eles usaram esse termo gênero, muitos escritores. Nós temos a feminista Judith Butler. Em seu livro, ela tem um livro que, traduzido para o português, o título do livro é Questão de Gênero, o Feminismo e a Subversão da Identidade. Ela afirma em sua obra que o gênero é uma construção cultural. Para esse tipo de pessoas, Deus não existe. Ideologia de gênero, na verdade, é uma ausência de sexo. A criança nasce sem sexo, independente dos seus órgãos genitais. E ela aceita tudo. Ela vai contra a razão e a ciência. E contra a ordem cromossômica. Ela vai contra a ciência, ela vai contra a biologia. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, Romanos capítulo 1, 25 ao 28, Paulo já dizia a respeito destes espíritos enganadores, doutrinas de demônios. São mentirosos e têm suas mentes cauterizadas. Trocaram as verdades de Deus em mentira. Foram entregues a um sentimento perverso, está lá no 1º capítulo da carta aos Romanos. Trocaram as verdades de Deus em mentira. Desprezaram todo o conhecimento de Deus e se entregaram a todo tipo de torpeza. E também Karl Marx. E também a feminista Simone de Beauvoir, em 1949, com o livro O Segundo Sexo. Na gramática, gênero significa masculino e feminino. São seres sexualmente diferenciados. Os conceitos cristãos, através dessa ideologia de gênero, eles são afrontados. E devemos ficar com a palavra de Deus. Pois aquele que nos chamou é santo. Por isso, devemos ser santos em toda nossa maneira de viver. Está em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15.
O objetivo deste movimento, desta ideologia, é destruir a família. Então, esta ideologia, além do que escreveu o marxismo, o maniqueísmo, o freudismo, o feminismo, o existencialismo ateu, eles se confundem entre si. E há quem diga que a pessoa já nasce gay. Na verdade, eles não sabem expressar ou dizer o que eles querem com essa ideologia. Né? Alguns nós vamos ouvir dizer que a pessoa já nasce gay. Depois dizem que ninguém nasce homem e mulher desprovidos de sexo. As pessoas nascem desprovidas de sexo. Então, se elas nascem desprovidas de sexo, a pessoa não pode nascer gay. E, ao longo do tempo, para eles, as pessoas vão decidir o que elas querem ser. E isto traz consequências terríveis para a sociedade e também para o ser humano, porque o objetivo da família, o objetivo que Deus criou, a família, é para crescer e multiplicar, e para que o homem nem a mulher estivessem sós, para que fosse feita a construção da família. No segundo ponto, nós vamos falar sobre as consequências da ideologia de gênero. Nós vamos falar no primeiro ponto sobre a troca de papéis entre homens e mulheres. E isso é uma consequência gravíssima para a construção da família. Eles alegam que estes papéis de homem e de mulher foram construídos e que eles precisam ser desconstruídos, independente do sexo. O homem pode se sentir mulher e vice-versa. Na verdade, eles querem tirar da certidão de nascimento pai e mãe. Eles querem tirar das escolas as festas, comemorativas do Dia dos Pais, do Dia das Mães, para que ninguém se sinta excluído. Eles querem desconstruir o ideal de Deus para cada um de nós. O homem, o provedor, protetor, a mulher, a adjutora, a que gera filhos, a cuidadora do lar, mesmo que a mulher trabalhe fora, que isso seja uma opção da mulher, isso sempre foi uma opção da mulher de trabalhar fora, que ela tenha sua profissão. Mesmo assim, a mulher precisa exercer o seu papel dentro da família, o seu papel de esposa, o seu papel de mãe. Então, homens e mulheres, cada um de nós, temos um papel social dentro da sociedade e dentro do nosso lar. Esse é o ideal de Deus para cada um de nós. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 25 e em Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 28. Aqui nessas passagens é claro a distinção do papel de cada um. E também em Provérbios capítulo 31, versículo 10 ao 31. E além disso, os militantes desta ideologia, eles fazem apologia. O que é fazer apologia? Eles defendem e apoiam o homossexualismo e o lesbianismo. E estas ideias, todas elas, são confrontadas pelas escrituras sagradas. Nós já falamos Romanos capítulo 1, do versículo 25 ao 28. Disse que Deus os entregou às concupiscências do coração. E a prova disso que nós temos, que eles são entregues a isto, é que estas pessoas, elas são obcecadas pela imoralidade e pela perversão sexual. Prazeres estes proibidos.
No ponto 2, outra consequência, a confusão de identidade para o ser humano. Como já falamos, para os adeptos dessa ideologia, a sexualidade, isto é, o desejo sexual e o gênero, macho e fêmea, não estão relacionados com o sexo. Os órgãos genitais não têm nada a ver, não define quem você é. Eles acreditam que deste modo a identidade de gênero e a orientação sexual passam a ser moldados ao longo da vida. Isso é uma indefinição acerca da própria identidade. Isto é rebelar-se contra Deus. Os que apoiam tais coisas, de fato, eles estão rebelando contra Deus e contra as verdades bíblicas. Vejam a contradição dos que acreditam nesta ideologia. Que um menor infrator, ele não pode ser preso. Ele não pode ser punido pelos seus atos, pois ele não tem consciência do seu erro. Eles acreditam assim. Que um menor, ele não pode trabalhar. Mas eles consideram que uma criança, a partir dos 6 anos, ela já pode decidir o que ela quer ser. Ela pode decidir o que ela quiser. E que esta mesma criança está apta para fazer sua opção sexual, inclusive o direito de mudar de sexo. Isto é uma aberração e isso está gerando graves problemas de ordem social. Quando cada um deixa de cumprir o seu papel na sociedade e também psicossocial, que é a relação que o indivíduo mantém com a sociedade para o desenvolvimento da sua psique. Atitudes que a pessoa tomará ao longo da sua vida. E isto é um grande perigo. No terceiro ponto, outra consequência, a desvalorização do casamento e da família. E hoje a sociedade está vivendo este caos. Os jovens não querem mais casar. Mas por que eles não querem mais casar? Porque o sexo é permitido desde a adolescência, desde que ele seja seguro. Os jovens não querem ter filhos, ou querem ter poucos filhos, mas não querem ter um compromisso familiar de acordo que regem, os padrões morais bíblicos para cada um de nós. Então, uma das consequências dessa ideologia é a desvalorização do casamento e da família. Este é o desejo dos militantes desta ideologia. É a luta do inimigo de nossas almas de destruir o que Deus fez de perfeito. Uma família destruída, ela é um alvo fácil para o inimigo. Eles consideram que a atração pelo sexo oposto, o casamento e a família são estereótipos sociais previamente construídos pela sociedade, negando as verdades bíblicas, que está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, em que o homem ia deixar sua família, ia unir a sua esposa e ele ia construir a sua família. A família hoje, ela está sendo desvalorizada. O divórcio, ele está sendo banalizado. As pessoas já casam com a ideia de que se não der certo, ninguém está preso a prego e que o casamento pode ser desfeito com a maior facilidade. Isso é banalizar o divórcio. E o divórcio, ele é sério
A família é destruída e os membros dessa família sofrem consequências terríveis ao longo da vida. O sexo seguro, ele é disseminado, né, porque o que nós vemos as nossas propagandas, os nossos noticiários, é que você pode praticar o sexo livre, mas desde que ele seja seguro. O sexo dentro do casamento não é pecado, mas fora do casamento ele é pecado. E que sexo antes do casamento é uma questão de escolha. E que a pessoa pode morar junto, que tem o mesmo peso, né, de um casamento. É o que eles chamam de união estável. Mas o casamento dado por Deus, ele deve ser observado pelas pessoas que realmente querem viver os padrões morais e éticos da palavra de Deus. Então hoje, se as pessoas morarem junto, isso já é normal, entre aspas, na nossa sociedade. Eles não veem pecado nestas coisas. Sexo com criança, por exemplo, eu já disse antes, eles querem descriminalizar a pedofilia, eles querem descriminalizar o incesto. A família, ela está sendo massacrada pelo inimigo de nossas almas. E infelizmente eles usam estas pessoas para disseminar as suas ideias, né, malignas, suas raízes malignas, e elas estão sendo infiltradas na cabecinha das nossas crianças e dos nossos jovens. No terceiro tópico, nós vamos falar sobre o ideal divino quanto aos sexos. Qual é o ideal de Deus para as pessoas? No primeiro ponto, a criação de dois sexos. Deus criou dois sexos. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Se Deus realmente quisesse que não houvesse distinção quanto ao sexo, ele não teria criado macho e fêmea. Ele não teria criado homem e mulher. E também o homem teria o órgão capaz e condições de gerar uma criança. Ele não precisaria, né, de um óvulo feminino para isso. O homem, por si só, seria capaz de reproduzir, né? Deus não precisaria fazer nem homem e mulher e nem macho e fêmea na espécie animal. Não seria necessário, mas Deus fez esta distinção e eles querem lutar contra isso. Deus teria apenas criado sexo, um sexo só. Ele teria criado Adão e Adão, ou Eva e Eva. Portanto, biologicamente, o sexo está relacionado aos órgãos genitais e às formas do corpo humano. Os hormônios são diferentes, tudo é diferente. Você pode querer ser o que você quiser ser. Ninguém pode impedir isso. Mas uma mulher, ela nunca deixará de ser mulher. E um homem nunca deixará de ser um homem. Mesmo que eles mudem o seu exterior, a essência é o que vale. A verdade bíblica, ela não pode ser alterada jamais para que a ideologia de gênero seja acomodada. Nós não podemos ir contra os padrões bíblicos sobre o que Deus estabeleceu para que essas pessoas acomodem os seus ideais e as suas vontades permissivas. A igreja, ela não pode se calar. Está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17 ao 19. Aqui está o fim daqueles que são desobedientes. O fim deles estão exarados nas Escrituras Sagradas. No segundo ponto, o ideal de Deus é o casamento monogâmico e heterossexual. Apenas com uma mulher ou apenas com um homem e mulher.
Esse é o ideal do casamento que Deus criou para a humanidade. A palavra de Deus, ela não pode ser mudada, ela não pode ser alterada. Os padrões divinos são imutáveis. Homem e mulher, ambos, uma só carne. Gênesis 2 e 24. Isso fala de monogamia e do casal ser heterossexual, macho e fêmea. A diferença do sexo completa um ao outro. Isto não é cultural, isto é bíblico. Está em 1 Coríntios, capítulo 11 e versículo 11. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. Jesus disse, olha, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, ela vai permanecer para sempre. Está em Mateus, capítulo 24, versículo 35. E no terceiro ponto, educação dos filhos com distinção do sexo. Este é o ideal de Deus, que homem e mulher sejam criados de uma forma diferente, em que haja distinção dos sexos. Eu ouvi por esses dias a pregação do pastor Josué Gonçalves a respeito da ideologia de gênero. E ele diz o seguinte, que quando Deus nos dá um filho ou uma filha, olhando para os seus órgãos genitais, nós devemos criá-los como tal. Aos meninos, uma educação masculina e às meninas, uma educação feminina e não ao contrário. Existem sim coisas que só meninas podem fazer e outras que só meninos podem fazer. Foi feita uma pesquisa na Noruega e a Noruega foi eleita em 2008 o país com maior igualdade de gênero, onde as diferenças de sexo quase não existem e todos podem ser o que quiser ser e fazer o que quiser fazer. Foi feita lá uma pesquisa por NRK, Harold Eia, e eles chegaram à conclusão que em determinadas profissões lá na Noruega tinha ausência do sexo oposto e que estas mesmas pessoas, elas acreditavam que não sejam profissões apropriadas para determinado sexo, mesmo que as vagas estejam abertas, as pessoas não querem estar lá, elas não vão para aquela profissão. E, por exemplo, o número de enfermeiros lá não chegam a 1%, se adentram aos hospitais e a maioria dos enfermeiros, das enfermeiras são mulheres. É 1%, a taxa de enfermeiros para esta área da saúde. E o número de mulheres engenheiras em construção civil também é este mesmo valor, 1%, porque eles alegam que as mulheres não querem estar ali, sujando no meio de poeira, barulho, coisas muito pesadas. Então, eles chegaram à conclusão de que realmente existe uma diferença muito grande entre o sexo. E nós estamos falando de um país de igualdades. E foi feito também experiências com crianças que nascem com deformidades nos seus órgãos genitais, e eles chegaram à conclusão que estas crianças que nascem com essas deformidades e que foram operadas ainda bebê, e elas não sabiam da sua condição, e os pais fizeram a opção pelo que eles queriam fazer naquela época, aquelas crianças tiveram problemas, graves problemas, inclusive um alto índice de suicídio entre essas crianças. Tanto que essas pesquisas foram cessadas e o governo parou de contribuir para isso devido aos problemas que foram se arrastando ao longo dos anos. E eles chegaram à conclusão que não é o meio cultural que define o sexo das crianças, mas como ela nasceu. Isso sim, define quem ela é. E eu vou deixar o link,
né, na descrição do meu vídeo, deste documentário, para que você também, se tiver oportunidade, assista, né? E nós vamos ver no erro que as pessoas estão caindo ao infiltrar estes ideais para as nossas crianças e para a nossa sociedade. Os pais, eles devem criar os filhos na admoestação do Senhor. Está em Efésios capítulo 6, versículo 4. Deve promover o amor e o diálogo. E estas questões de ideologia de gênero, elas devem ser tratadas dentro do nosso lar, à luz da palavra de Deus. E sem medo, sem constrangimento, os pais devem fazer isso. Nós devemos respeitar as pessoas em sua diversidade, em suas escolhas, orando sempre uns pelos outros, não discriminando a ninguém, mas nos posicionando sempre, né? Eles têm uma ideia de que nós cristãos somos homofóbicos, mas nós sabemos que a homofobia vem das pessoas que não conhecem realmente a palavra de Deus e o amor de Deus. Então, nós não somos treinados para discriminar as pessoas ou odiá-las, mas aceitar as pessoas com as suas diferenças, amá-las e orar pela nossa nação. E devemos nos posicionar sempre, com toda a firmeza, que existe sim diferenças entre homens e mulheres. Nos posicionar sempre em defesa da palavra de Deus e na coibição sempre da ideia inoportuna de luta de gêneros. Fiquemos com a palavra de Deus sempre. Ela é a nossa regra de fé. Ela é a nossa bússola. Não somos contra as pessoas, mas sim contra as ideias. Não há base científica nenhuma que sustente a ideologia de gênero. São palavras de uma médica em um tribunal, Carla Dorgan. Tem até um vídeo dela também. Ela fala da ciência e não de percepção sociais. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário a respeito da ideologia de gênero. Se havia alguma dúvida, né? Espero que com esta lição, com este comentário, você tenha assimilado realmente o que seja ideologia de gênero. Quero agradecer a sua presença aqui. Que Deus continue te abençoando, que você tenha uma ótima aula. Não deixa de curtir esta minha aula. Quero agradecer a todos os irmãos que têm orado a meu favor, os irmãos que estão aqui todas as semanas no meu canal. Que Deus continue te abençoando. E eu quero mandar um abraço para o nosso irmão Vanderlei da Silva, nossa irmã Lourdes Maria e nosso irmão da Uiver Z. Agora tá certo, né, irmão? Também para o nosso irmão Luciano Santos, para Valdemir Santos, o Elitânia, Noêmia Santos, para nosso irmão Policarpo Amaro, José Aparecido, Geus de Souza Silva, pastor Vanderlei, Elvira Luz, Débora Esther Cantora, um abraço, irmã, Jorge Dias, Carmen Muniz, nosso irmão Sidney Silva, Adalgisa Silva, pastor Taveira, Maria das Graças Gomes, Eliseu Messias, Francisco Menezes, Elaide Ferreira, Cida Soares, Elvira Luz, nossa irmã Cléo Oliveira, Madalena Ferreira, Maria José Louvor e Adoração. Para todos vocês que comentaram e que não comentaram, um forte abraço. Que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, continue te abençoando também neste ministério do ensino. Um forte abraço para você e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.